E para abrir as suas Bíblias comigo, no Salmo de número 3. Você que está aqui comigo, você que está nos acompanhando aí online, ou que vai ver esse vídeo durante a semana, Salmo de número 3. Nós estamos expondo o livro de Romanos aqui, né? As últimas mensagens no livro de Romanos. Então nós estamos expondo Romanos, mas hoje, especificamente, nós vamos fazer uma paradinha e vai ser uma prática nossa de uma vez por mês, pararmos um pouquinho a exposição, porque Romanos é pancada, né, gente? O pastor Ronaldo foi muito feliz numa outra mensagem que ele trouxe, dizendo que Romanos é pancada mesmo. A gente sai moído aqui, Deus nos arrebenta ali, né? Então, para a gente dar uma recarregada nas baterias aqui, dar uma acalmada, nós vamos para um livro de Salmos e depois recuperamos o fôlego e Romanos novamente, beleza? Então hoje, livro de Salmos. Domingo que vem, você vai estar aqui para a gente continuar a exposição de Romanos, ok? Então hoje, Salmo de número 3. Abriu aí? Queridos, eu quero começar essa conversa nossa com algumas perguntas. E talvez se encaixe muito na sua vida, no dia de hoje. Talvez faça muito sentido para você. Quem nunca teve um dia, uma noite, um período difícil na vida? Eu acho que todos nós, né? Quem nunca passou uma noite mal dormida por conta de dificuldades? Quem nunca atravessou por um período difícil na vida, onde você talvez tenha perdido um pouco a esperança? Todos nós passamos por isso, né? Quem nunca teve dificuldade em se levantar da cama, por medo do tamanho do problema que estava atrás da porta do quarto, esperando você levantar, com um porrete muito grande, né? Para tentar te acertar, e às vezes de costa. Porque é assim que nós lidamos com o problema. O problema parece ser tão grande que às vezes nós não queremos levantar da cama. Até cantar aquele cântico de dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, dependendo da circunstância e da dificuldade, a gente queria que a noite continuasse. Às vezes nós queríamos continuar dormindo. Quem nunca passou por um momento desse? O pai de família que perde o seu emprego e fica preocupado em como sustentar a sua casa, como trazer o pão. Os pais que estão enfrentando uma doença de um filho, o familiar que está enfrentando a doença de um ente querido, um filho que sofre o luto pela morte do pai ou da mãe, a mãe que sofre o luto pela morte de um filho, a esposa ou o marido que está enfrentando um luto pelo seu cônjuge, uma pessoa que luta muito tempo com uma doença e não consegue ver melhora. É muito difícil para ela acordar de manhã e dizer: estou animado, vou para cima, está tudo bem. É muito difícil. Às vezes não dá vontade mesmo. Seja qual for o problema, é fato que todas as pessoas o têm nas suas vidas. Todos nós temos. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim: seja gentil e generoso, todos estão sofrendo. Na hora que eu olhei aquela frase, eu falei: não faz tanto sentido isso. Mas depois eu dei uma olhada novamente e, de fato, todos nós estamos enfrentando algum problema. Ou não. Às vezes físico, às vezes financeiro, às vezes emocional, depende, mas todos nós temos um problema. Nós, por exemplo, a minha família, nós enfrentamos um problema, uma luta gigante com a nossa filha, a Isabela, que hoje está aqui, subiu com as crianças, está aí
bem, graças a Deus, mas no período mais agudo, que durou infindáveis para nós, 6 anos. Começou ali por volta de 2015, 2013, e se arrastou até agora, 2020, gente. E era muita visita ao médico, internações, e a família inteira sofria com aquilo. As rotinas comuns e diárias da família foram mexidas. As crianças não conseguiam estudar direito, eu não conseguia trabalhar direito, a Eliane não conseguia trabalhar direito, não conseguíamos nos alimentar direito, não conseguíamos manter-se tranquilamente, financeiramente também. Então eram lutas, e parecia infindáveis 6 anos. Agora, graças a Deus, ela está melhor. Mas outro dia eu fiquei sabendo de um irmão que foi perseguido no trabalho dele por conta da fé. A empresa exigiu dele que ele fizesse algo que ia contra a fé dele. E ele não quis fazer e não podia fazer. O resultado qual foi? Um homem, pai, com filhos pequenos, foi demitido. Fora demitido. Então, todos nós enfrentamos problemas e situações difíceis. Eu tenho certeza que esse homem também ficou sem dormir algumas noites pensando: Senhor, me ajuda, porque eu devo perder o meu emprego por conta dessa injustiça. Estão me perseguindo pela minha fé. Um fato é que a adversidade chega a todas as pessoas um dia, seja de um jeito ou de outro. Ela chega. É fato que em algumas situações que vêm até nós, são resultadas das nossas ações anteriores. Às vezes somos nós quem cavamos a própria cova que deitamos dentro. E de vez em quando, ainda com as nossas próprias mãos, puxamos a terra e jogamos um pouco em cima. É fato que acontece isso, por nossos pecados, porque somos pecadores. Mas existem também situações que são independentes de nós e das nossas ações. E elas chegam até a nossa vida. E você olha e diz: meu Deus, por que isso chegou? Ela independe de nós. E aí, amados, o tema desta mensagem de hoje é a oração ideal para iniciar um dia difícil. Me parece que é isso que Davi estava fazendo aqui no Salmo de número 3. Me parece que é o que estava acontecendo com Davi. A adversidade chega a todas as pessoas. E chegou até o salmista. Chegou até Davi. Lendo a palavra de Deus, nós vemos que Davi foi perseguido sem motivo por Saul. Depois que Davi enfrentou e matou Golias, lá em 1 Samuel capítulo 17, os versos de 31 a 55, Davi foi saudado pelo canto das mulheres, lá em 1 Samuel 18, 7, dizendo que Saul matou os milhares e Davi os seus 10 milhares, e aquilo ali era melhor que aquelas mulheres não tivessem cantado. Tem música que não é boa para cantar, não canta um negócio desse. Mas elas cantaram, e Davi começa a ser perseguido, porque isso despertou inveja em Saul, que passou a odiar, a perseguir Davi. E o resultado, em 1 Samuel, os capítulos 18 até o 27, é perseguição pura. Saul perseguindo Davi, Saul correndo atrás de Davi para matar, dando um jeito de exterminar Davi. Mas Davi estava tranquilo, porque aquela perseguição de Saul independia de Davi. Davi não havia feito nada para que desencadeasse aquela perseguição. Ele apenas tinha feito o que Deus esperava que ele fizesse. Enfrentasse o gigante e resolvesse o problema da afronta que estava sobre Israel. E Davi vai em nome do Senhor e vence. E essa vitória causa uma perseguição a Davi. Então perceba que você e eu, às vezes, somos perseguidos sem motivo justo da perseguição. Davi foi.
perseguido sem motivo justo. Agora, eu quero convidar você a ir para o Salmo que está na nossa frente, na nossa mão. Se lá, 1 Samuel, Davi fora perseguido sem motivo, vamos avaliar agora a situação do Salmo de número 3. Talvez a sua Bíblia, se for a mesma que a minha, a Almeida, Revista e Atualizada, vai ter aí um enunciado, né? Confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Não é isso? Talvez o seu tenha esse enunciado. Mas diz assim o texto: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Mas Davi segue e diz no verso 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Verso 8, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua benção. Primeira coisa que nós vamos analisar aqui é a introdução desse salmo. E faz todo sentido. Por isso que eu puxei a história de Davi primeiro sendo perseguido por Saul. Lá não havia nenhum motivo para a perseguição. Mas note nesse salmo o enunciado: Davi estava fugindo do seu próprio filho, de Absalão. Parece que dessa vez o cenário do Salmo 3 é diferente do que aconteceu com a perseguição de Saul sobre Davi. É um outro cenário. Davi encontra-se fugindo do seu filho Absalão. Se você pegar 2 Samuel capítulo 15, os versos de 1 a 17, você vai ver essa história lá. Parece que a história do Salmo de número 3 começa em 2 Samuel capítulo 13. E é isso que vai desencadear essa perseguição. E o que aconteceu lá em 2 Samuel capítulo 13? O incesto de Amnon com Tamar, sua irmã, verso 14. E o ódio que entrou no coração de Absalão, irmão de Tamar e irmão também de Aminon, porque só eram filhos de mãe diferente, mas eram filhos de Davi, o verso número 22. E esse ódio no coração de Absalão não foi embora rapidamente, porque o texto diz que Absalão esperou 2 anos para se vingar de Aminon. É o versos 23, o 32 e o 33 do capítulo 13 de 2 Samuel. Então ele faz uma armadilha, chama todos os irmãos, pede para Davi deixar os filhos irem a uma festa com ele, e lá então ele mata Aminon. E depois de ter matado o irmão, ele fugiu, lógico, ele desapareceu. O verso 37 do capítulo 13 de 2 Samuel, ele fica por um tempo fora. Mas me parece que o coração de Absalão, mesmo tendo matado o irmão, ido para longe do pai, não fora curado. O desejo de vingança ainda não tinha sido saciado. E depois de um tempo, ele volta, e então ele volta e começa a furtar. O texto diz, lá em 2 Samuel 18, 6, vai dizer que ele obrigou Davi a fugir, porque ele ganhou o coração do povo de Israel. E como ele fazia isso? Ele ia para a porta da cidade e se apresentava como alguém que queria ajudar o povo, difamando o pai e ganhando o coração. O texto está claro, diz que ele furtava o coração das pessoas. As pessoas começaram a se afeiçoar por Absalão. E Absalão prometia, ele dizia, se eu fosse juiz entre vocês, eu cuidaria de vocês de uma maneira
boa e justa. É lógico que era tudo história, né? Mas era assim que ele estava agindo. E a moral da história é que vai tornar Davi um fugitivo. Verso 14 do capítulo 18. E aí nós pensamos que essa situação da perseguição de Davi começou aqui, mas na verdade, essa história começou em 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 11. Olha só o que diz lá. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol. É aqui que a perseguição, o problema de Davi começa, com o adultério dele com Batseba e o assassinato de Urias. E essa promessa recai sobre Davi. Deus prometeu que faria isso com Davi. E o que isso tudo tem a ver? Dessa vez, a perseguição, ela parece que tem um motivo. Dessa vez, parece que além do peso da perseguição, Davi carrega também o peso da culpa, aqui no Salmo 3. Ele devia pensar, eu deveria ter ido para a guerra e não ter ficado passeando no palácio, no terraço do meu palácio, 2 Samuel capítulo 11, versos de 1 a 5, porque foi assim que ele viu Batseba. Procrastinando coisas da vida, ele tinha que estar na guerra, mas estava no terraço passeando, como diria o meu amigo Gilberto, quando nós trabalhávamos juntos, caçando pardal. Ele tinha que estar trabalhando, ele estava caçando pardal, não estava fazendo nada. E ele devia pensar, eu devia ter ido para a guerra. Deve ter pensado, eu não devia ter feito aquilo que fiz com Batseba, eu não devia ter feito aquilo que fiz com Urias. Devia estar pensando, se eu tivesse agido diferente com meus filhos, talvez isso não tivesse acontecendo agora. Se eu tivesse disciplinado corretamente Aminon, talvez isso não chegasse onde chegou. Se eu tivesse dado a atenção devida a Tamar, talvez o resultado fosse outro. Se eu tivesse cuidado do coração de Absalão, talvez eu não tivesse chegado onde estou hoje. Quem de nós nunca fizemos essa pergunta diante de uma situação difícil? Às vezes, eu e Eliane, conversando, olhando para os nossos filhos, nós dizemos, se nós tivéssemos feito deste jeito, a vida deles seria mais fácil. Se nós não tivéssemos feito aquilo, a vida deles seria mais fácil. Se nós não tivéssemos agido daquela forma, a nossa vida estaria mais fácil. E às vezes o pastor também, se eu não tivesse agido daquela forma, talvez a igreja estaria melhor. Não é mesmo? Todos nós temos esses momentos de encontrarmos com as crises. Agora o problema é que a culpa, gente, ela é mais pesada do que a perseguição. É ou não é? Quando você leva um esfregão de alguém, mas você não merece, como é que você sai daquele esfregão? Você sai até bravo, né? Mas no fundo você sai consolado, você diz, foi injustiça. Agora, quando o cara te pega e te esfrega e você não tem razão, você foi culpado daquilo, você fala assim, rapaz, o que eu fiz com a minha vida? Meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? E é isso que estava acontecendo com Davi. Davi olhava para a perseguição, olhava para o problema e ele dizia, eu tenho culpa nesse. Lá, quando Saul estava atrás de mim, eu não tinha, mas nesse, eu sei porque eu estou passando. Eu sei o que está acontecendo. E a culpa é mais pesada do que a perseguição. E aí, nós vamos para os versos 1 e 2, e vai mostrar a situação de Davi. A situação era grave, era gravíssima. Olha o que ele diz aí, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi se sentia numa espiral do tormento, essa é a ideia.
A situação não melhorava, pelo contrário, piorava. Absalão já não era mais o único inimigo de Davi, havia um número crescente dos que já haviam rejeitado Davi. Olha só, há um texto, gente, que está lá em 2 Samuel 16, os versos 5 a 8, que diz assim, olha: tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os servos, ainda que o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. E o Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. 2 Samuel capítulo 16, os versos 5 e 8. É nesta perseguição que Davi estava. O Salmo de número 3 é resultado desse texto, dessa perseguição. O Simei não estava errado em achar que a perseguição a Davi era provinda da parte de Deus. Ele apenas errou ao atribuí-la a alguma injustiça que Davi tivesse feito à casa de Davi, à casa de Saul, porque Davi não fez injustiça à casa de Saul. Na verdade, Davi fez injustiça à casa de Urias, quando adulterou com Batseba e quando assassinou Urias. 2 Samuel 12, 11. E a culpa estava sobre Davi. E talvez aqui eu quero conversar um pouco com você, meu irmão, que está aqui comigo e o que me acompanha aqui pela internet. Talvez você tenha avaliado a situação que você está, a crise que você está enfrentando, a aflição que você está enfrentando, e talvez seja grave mesmo. Talvez seja muito grave. E talvez nesta avaliação você tenha chegado ao ponto que Davi chegou, de entender: eu tenho culpa nisso. Essa aflição que eu estou enfrentando, fui eu que cavei esse buraco que eu entrei dentro. Fui eu que fiz. E às vezes nós nos achamos em situação análoga do salmista. O que fazer quando eu tenho culpa? Como agir? E agora? A aflição chegou, a perseguição chegou, eu estou numa crise profunda, e eu tenho culpa nessa crise, o que eu faço? Vamos para a palavra de Deus? Talvez você esteja. Eu quero dizer a você nessa noite: há esperança, tem como sair desse vale profundo, tem como sair dessa cova profunda. E como é isso, pastor? Como sair? Primeiro lugar, confessar o seu pecado como Davi confessou. Salmo capítulo 51, os versos 3 e 4. Davi, embora tenha sim adulterado, embora sim tenha assassinado, Davi se arrepende depois que ele é confrontado por Natã. E ele se arrepende de fato. E talvez você esteja enfrentando essa luta, essa aflição, e o peso da culpa está te esmagando. Eu quero convidar você nessa noite a se arrepender. Confessar o seu pecado. Confesse o seu pecado. É a primeira posição que você tem que tomar. Segundo lugar, não confunda remorso, autorreprovação e tristeza pelo pecado gerado, pelo temor da punição, com arrependimento. Essas coisas não são arrependimento. Às vezes você tem um remorso, às vezes você tem tristeza, mas você não se arrependeu do pecado. Não foi o que Davi fez. Davi confessou. E você e eu não podemos deixar fazer essa confusão, porque essas coisas não expressam arrependimento. Em terceiro lugar, nós precisamos nos arrepender de verdade. Atos capítulo 26, o verso de número 20, nos chama para essa realidade. Deus está esperando o nosso arrependimento sincero, o nosso arrependimento verdadeiro. E esse arrependimento significa mudança de mente, de modo que os pontos de vista
nosso. Os nossos valores, os nossos objetivos, os nossos comportamentos, tudo isso vai ser mudado. O nosso estilo de vida vai ser mudado. Nós vamos ter uma vida diferente. Precisamos fazer isso. Arrepender-se significa começar a viver uma vida nova. A palavra de Deus, ela é um chamado ao arrependimento. Por isso que nós temos que ler Bíblia o tempo todo. João Batista pregava o arrependimento, Mateus capítulo 3, o verso número 2. Jesus convocava ao arrependimento, Mateus capítulo 4, verso 17. Os apóstolos pregavam arrependimento, Marcos capítulo 6, verso 12. Foi a mensagem de Pedro lá em Atos capítulo 2, o verso número 38. A mensagem de Paulo em Atos capítulo 17, verso 30. E esse texto também, o Atos 26, 20. Jesus ressurreto pregou o arrependimento a 5 das 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 2, os versos 5, 16, o 22 e o capítulo 3, os versos 3 e 19. Jesus disse que o arrependimento deveria ser pregado a todo o mundo. Lucas 24, o verso 47. Os profetas sempre apelaram para que Israel se arrependesse e retornasse a Deus. O arrependimento é o caminho para a remissão de pecados e a restauração do favor de Deus. Então não fique com o peso da culpa. Se você não consegue eliminar as consequências do pecado, elimine pelo menos a culpa. Porque esta, com certeza, é mais pesada, muito mais esmagadora do que as consequências. Elimine-a, tomando essas posições que eu acabei de dizer a você. E em quarto lugar, creia no perdão recebido em Cristo Jesus. Porque às vezes nós tomamos todas essas posições, mas no final de tudo, no nosso coração, nós não cremos que de fato fomos perdoados. E aí vivemos como pessoas não perdoadas. Quando Deus libera perdão, você está perdoado. Acabou. Entenda isso. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também para o mundo inteiro. 1 João 2, os versos 1 e 2. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Se livre da culpa. Esse é o primeiro caminho. Estou com um problema, estou sendo perseguido, estou numa aflição, fui eu mesmo quem criei isso, e eu mereço mesmo, eu tinha que morrer, porque eu sou um lixo, porque eu sou isso, sou aquilo. Não, de fato, eu e você, nós somos tudo isso mesmo. Pecadores contumazes. Mas não podemos esquecer que Cristo Jesus morreu na cruz por mim e por você, e o sangue que Ele verteu lá é para nos trazer nova vida, nova esperança, nova história. E para nos apropriarmos disso, tem que seguir essa lista que eu acabei de dizer agora. As pessoas achavam que para Davi as misericórdias do Senhor haviam acabado. Mas Davi sabia em seu coração que o Senhor Deus, que no Senhor Deus havia livramento para ele. E isso será escancarado nos versos seguintes. Olha o verso 3 e o verso 4. Davi tinha sido perseguido, primeiro por Saul, imerecidamente. Davi agora estava sendo perseguido como resultado do seu pecado, mas uma coisa que Davi não tinha dúvida era de que Deus era poderoso para cuidar dele. Olha só o verso de número 3 e o verso número 4. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz
clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. A confiança de Davi não era cega e nem era baseada em homens. A nossa não deve ser também. A confiança de Davi estava depositada no Deus poderoso, que já havia o sustentado no passado e que certamente o faria no presente. Davi vai dizer que o Senhor é como um escudo para ele, pode defender fisicamente. Davi diz que a sua glória não é o seu reino terreno, mas o Senhor Deus de Israel. Davi diz que apenas Deus é capaz de fazê-lo andar de cabeça erguida. Como poderia andar de cabeça erguida um homem que estava culpado do que estava acontecendo? Como podemos, eu e você, andar de cabeça erguida, sabendo dos nossos pecados? Sabendo que reconhecidamente somos pecadores? Como poderíamos? O sentido aqui de cabeça erguida tem a ver com ser restaurado à posição de liberdade e dignidade. É este o sentido. Davi sabia que Deus o poderia restaurar, restabelecer a ordem das coisas na vida dele. Davi sabia que Deus poderia fazer isso por ele. Davi confiava na resposta divina por suas orações. E eu e você precisamos fazer a mesma coisa. Precisamos confiar. Independentemente da situação que estejamos enfrentando, precisamos manter a nossa confiança em Deus. Nossa saúde física e emocional depende exclusivamente disso. Se você botar sua força no seu braço, na sua inteligência, você vai terminar ansioso, depressivo, doente fisicamente. Também, emocionalmente e fisicamente. Mas se você elevar os teus olhos para o céu, para o alto, que é de onde vem o socorro, confiar a sua vida nas mãos do Senhor, Jesus Cristo, andar na palavra de Deus e esperar confiante em Deus, você vencerá a aflição. Porque Deus faz isso. E o salmista não tinha somente uma confiança de falar sobre Deus. Davi, ele demonstra exemplarmente a sua confiança em Deus. Olha o verso 5 e o verso de número 6. Acompanhe comigo aí. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Cara, ele não só confiava de falar, mas ele confiava de viver. Uma das principais mostras de preocupação e dificuldade emocional, quais são? Primeiro, coçar a cabeça. Acho que é por isso que o pastor não tem um fiapo de cabelo aqui nesse meinho. Segundo, dormir, não dorme. Deita para dormir, um sono não vem. Parece a música do Milionário Zé Rico, né? Deita para dormir, mas não vem sono. Você gira para um lado, gira para o outro. Tinha uma música dessa, falava que parece que tem espinho na cama, quem lembra? O povo ouvia essa música, eu ouvia, meu pai ouvia. E de fato parece que tem. Porque você não consegue dormir, você vira para a direita, vira para a esquerda, e o problema está lá. O problema está lá. E você fecha o olho, faz força, e o problema bate na sua cabeça. Acorda, eu estou aqui, rapaz. E quando você dorme um pouquinho, parece aquele meme de um gordinho que canta agora, né? Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Você não dorme. E essa é a amostra da nossa ansiedade. As nossas insônias, ela mostra que nós estamos com um problema. Mas Davi não. Davi não apenas diz que confia em Deus, Davi confia em Deus. O texto diz que Davi deita, pega no sono. Não interessa o que está acontecendo. Davi não apenas disse que confiava no Senhor. Davi demonstrou real confiança em Deus. Apesar do grande número de seus inimigos, apesar do que esses inimigos pensavam e falavam sobre Davi, ele todavia descansou no Senhor. Ele dormiu em paz, ele teve consciência de que ninguém poderia fazer mal contra ele, sem que Deus o permitisse.
Davi sabia que Deus é poderoso para livrá-lo dormindo ou acordado. E eu digo é poderoso porque Deus é. O Deus de Davi é o meu Deus. O Deus de Davi deve ser o seu Deus. Ou não? Não é Ele o nosso Deus? Portanto, Ele é. E eu não posso dizer o Deus de Davi era. Não, o Deus de Davi é, porque Ele é o meu Deus. E aí, esse texto tem muito a ver com segurança mesmo. Davi era fugitivo, Davi estava sendo perseguido, mas Davi deitava e dormia. Tem a ver com confiança mesmo. É como se Davi dormisse no arraial do inimigo. Estou cercado, mas deito e durmo. Ah, que bênção seria se eu e você experimentasse esse tipo de confiança. Quem aqui já perdeu uma noite inteira calculando os BOs que teriam que fazer no outro dia? Vamos abrir o confessionário e depois nós fechamos de novo. Só o pastor? Quem aqui está enfrentando isso hoje? Só o pastor? Eu quero chamar você, gente, e me chamar para olharmos para o texto, para a palavra de Deus e copiarmos Davi. Não simplesmente dizermos que confiamos em Deus, mas confiar em Deus. Davi revela que a sua segurança está continuamente sob a mão poderosa de Deus. E isso significa, mesmo ao dormir, ele continua sendo guardado. Pode dormir, vamos dormir. O nosso problema vai estar lá, de fato, no dia seguinte. Mas nós não vamos enfrentá-lo sozinho. Davi recusa entregar a sua mente aos cuidados humanos e à força protetora de algum homem. Ele se recusa. Note que Davi está como fugitivo, mas ele se recusa a viver mentalmente como um fugitivo. Davi se nega a entregar-se ao medo. Ele sabia da existência de um grande número de inimigos, mas ele se negava a entregar-se ao medo. Talvez porque Davi se lembrasse claramente de como Deus fez a ele, em 2 Samuel capítulo 5, os versos 23 e 24, em uma das batalhas. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e o ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressas, é o Senhor que saiu adiante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Davi tinha vivenciado Deus lutando por ele e com ele. Eu e você precisamos também confiar nisso. O salmista mantinha sua confiança em Deus porque se lembrava constantemente dos livramentos e promessas que Deus havia feito anteriormente a ele. Você precisa se lembrar também. Eu e você precisamos nos lembrar dos livramentos que Deus nos deu. Por mais que a situação seja adversa, precisamos lembrar quem é Deus e a quem nós pertencemos. E isso poderá ser feito de algumas maneiras. Eu quero dar outra dica aqui agora. Em primeiro lugar, lendo a palavra de Deus constantemente, pois é nela que encontramos as promessas que Deus fizera a mim e a você. Se você não lê a Bíblia, você não encontra esperança. Se você não lê a Bíblia, você não encontra as promessas de Deus. Se você não medita na Bíblia, você está entregue à força humana, à sua própria mente, e ela vai te castigar. Em segundo lugar, como você pode fazer isso? Através de uma vida de oração. Precisamos manter um diálogo contínuo e íntimo com o nosso Deus. Amados, nós somos uma geração de crentes que abrimos mão do relacionamento com Deus. A prova disso é que nós estamos abarrotando os consultórios de psicólogos, estamos abarrotando as salas de coaches,
Você já percebeu isso, gente? É a área que mais dá dinheiro ultimamente. É a profissão que mais rende financeiramente nesse período. São as pessoas que atendem psicologia, parte de psicologia e coach. Por que isso tem acontecido? E não é só para o ímpio, é para nós crentes também. Porque nós preferimos pagar para falarmos, sermos ouvidos, do que irmos gratuitamente a Deus e entregarmos tudo que nós falamos para um psicólogo ou para um coach, entregarmos diretamente para Deus. Precisamos ter uma vida de oração. Eu preciso ter essa vida de oração. Eu falho nesta vida de oração. Então nós precisamos voltar a isso. A melhor maneira de orarmos, quando oramos, é orarmos a palavra de Deus. Veja que os salmos que estamos estudando hoje, o salmo de número 3, ele é uma oração matinal de Davi. Muito provavelmente Davi está fazendo essa oração assim que ele levanta. Ele acorda e ele faz essa oração. Isso aqui é uma oração. Por isso que ele confia em Deus, porque ele tem diálogo contínuo com Deus. E eu e você desprezamos isso. Abrimos mão disso. Ore a palavra de Deus. Por exemplo, quando eu estava lendo aqui, orando aqui um pouco antes pelos irmãos enfermos, lembram-se que eu disse lá alguma coisa sobre teu é o reino, tua é a glória? Você pode orar isso. Senhor, eu estou no meio desta situação que parece que não tem saída. Eu acho que eu não vou escapar dessa vez, Senhor. Eu acho que eu vou morrer. Não há saída. Mas eu sei que teu é o reino e tua é a glória. E para tua glória o Senhor pode me livrar, porque eu posso testemunhar do teu amor, eu posso falar do teu livramento, porque para o teu reino eu quero andar, eu quero servir. Ore a palavra do Senhor. Viva na palavra do Senhor. E aí, a oração de Davi também passa por um clamor. Os versos 7 e 8. E aqui parece que Davi perdeu as estribeiras, né? O homem que confia tanto em Deus, que está bem com Deus, olha o que ele diz aí: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Rapaz, Davi agora, o que é isso, né? Mas a ideia aqui, Davi conhecia a palavra de Deus, e nós já falamos disso anteriormente. E é por isso que Davi faz essa oração do verso 7. Davi estava, na verdade, citando o que está escrito em Números 10, 35. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Orando a palavra de Deus. Eu e você precisamos orar a palavra de Deus. Sempre na palavra de Deus. É o que Davi estava fazendo. Agora, a expressão quebrar os dentes aqui, queixos, aí aqui é uma forma de Davi pedir a Deus que revertesse aos seus inimigos toda a humilhação que ele estava vivendo, é o que parece que ele pede aqui. E naquela cultura, ferir o rosto de alguém tinha conotação de humilhação, e ainda é hoje, né? Quem já ouviu a frase? No rosto de homem, na cara de homem não se bate, né? Então, aqui também tem esse sentido. Outra ideia sobre quebrar os dentes pode ser também entendido como retirar o poder de causar dano. Alguém que está causando dano, tirar os dentes significa ele não vai mais causar dano. Né? Por exemplo, você pega lá uma serpente, você tem medo dela, por quê? Porque ela tem dentes, tira os dentes dela, ela não vai ficar tão perigosa, a menos que seja uma sucuri, porque se for uma sucuri, ela te mata do mesmo jeito, ela não precisa de dente, ela vai deslizar um pouco, mas ela te engole. Mas essa é a ideia. E Davi concluiu o texto de maneira magnífica. Ele reconhece humildemente que a salvação vem do Senhor.
Ele quer sim a vitória, ele precisa de paz, ele anseia pelo alívio dessa aflição, mas ele reconhece que nenhuma vitória terrena é melhor que a salvação promovida pelo Senhor Deus. Ele quer a vitória, mas ele quer que seja acompanhada da bênção de Deus. A bênção que Davi almeja é aquela que vai além da saúde, da prosperidade, do sossego, mas sim a bênção de ter o rosto do Senhor resplandecido sobre ele. E é esta bênção que eu e você precisa, ter o rosto do Senhor resplandecido sobre nós. Eu quero concluir essa nossa conversa de hoje dizendo, é fato que esse salmo é uma oração de Davi, e muito provavelmente, como eu já disse, uma oração da manhã. Davi fez essa oração para enfrentar o difícil dia que ele tinha pela frente. E talvez você que está aqui e que está acompanhando-nos online, tenha amanhã um dia difícil. Talvez o problema já está te esperando acordar. Melhor, ele nem vai te deixar dormir. Ou ele tenta não te deixar dormir. Talvez você esteja nessa situação. Então eu quero convidar você a, nesse momento, Isabela, faz favor, projeta para mim o Salmo de número 3, e nós vamos ler juntos para encerrarmos essa mensagem. A nossa versão é a mesma, né? Revista e atualizada, né? A partir do verso 3. Ok? Fique de pé. Vamos ler juntos e vamos encerrar essa mensagem dessa forma. Vamos tentar ler uníssono isso aí? Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo, Senhor. E Ele, deito, ótimo, agora vai lá para o verso de número 8. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Amém. Queridos, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos andar na presença de Deus, nós precisamos viver na presença de Deus, e independe do tamanho do problema que você está enfrentando, confie em Deus. Amém? Deus te abençoe. Pode sentar. Quero já de imediato convidar o